Glória a Deus, saúdo a igreja com a paz do Senhor. Sou grato a Deus pela oportunidade que Ele, em sua infinita bondade, nos concede, né? Pastor Cláudio, pela a confiança de estar nos chamando, nos confiando esse tempo. Amada igreja, né? Com toda certeza estarão aí nos ajudando, orando, glorificando o nome daquele que merece toda a honra, toda a glória e louvor. E aos companheiros aqui, obreiros, que com toda certeza estarão pregando junto comigo, com suas intercessões e adoração a Deus. Aleluia. Meus irmãos, podem tomar assento, que Deus os abençoe. Glória a Jesus. É uma bênção. Eu ouvi o pastor Cláudio falando agora há pouco sobre pedradas, né? Isso é uma coisa muito interessante. E aí eu me lembrei, acho que já faz uns 18 anos, né? Ali na área da Unesp, onde tem um horto que pertence à biologia, há uma área que pertencia a uma antiga fazenda do Butinholi, e ali tem 4 pés de jabuticaba centenário, há muitos anos. E na hora do almoço, vários funcionários ali da Unesp, no tempo que estava dando o fruto, iam ali na hora do almoço para estar colhendo, outros chupando daquela jabuticaba. E eu às vezes ia lá também junto com meus companheiros ali, funcionários. E às vezes nem subia, nem ia degustar daquele fruto, ia para ver. E eu estava distante dos 4 pés de jabuticaba e vários funcionários ali. E eram alguns que subiam nos pés, quebravam galhos, derrubavam folhas. Outros de baixo pegavam galhos secos e jogavam para derrubar jabuticaba. Outros jogavam pedras. E um irmão veio, um jovem irmão, me encostou do meu lado e disse assim: "O senhor está vendo, pastor?" E eu estava passando uma situação bem difícil naquele tempo. "O senhor está vendo quantas pauladas, quantas pedradas esta árvore está recebendo?" Eu falei: "Então, que sofrimento para ela, né?" Ele disse: "O senhor sabe por que ela está recebendo pedradas? É porque ela tem frutos. Se ela não tivesse frutos, muitos passariam por ali e a ignorariam. Mas quando tem frutos, as pedradas vêm. Mas não tem problema, passa-se um ano e novamente a árvore está restaurada e dando frutos novamente." A nossa vida é assim mesmo, né, irmãos? Eu sou pastor, filho de pastor, genro de pastor, aprendi a ver meu pai sendo pastor, sofrendo como pastor. Não imaginava, e um dia Deus me chamou para ser pastor também. E fui aprender sozinho. Já vou entrar, eu sinto com essa palavra que o pastor Cláudio deu aqui, também dirigindo a companheiros que aqui estão. Quantas vezes nós fazemos de tudo, imaginamos que o decorrer das coisas acontecerão de uma forma, mas nós temos que entender que o dono da obra não somos nós, é Deus, e Ele faz como Ele quer e quando Ele quer. A primeira igreja que eu fui dirigir, eu era muito jovem, era um diácono, era na sala de uma casa, e eu todo empolgado, passei uma noite quase inteira pegando panfletos, folhetos, e escrevendo o nome daquela casa à caneta, porque não tinha um carimbo, e escrevi um monte de folheto, o endereço da casa, anunciando o culto naquela noite. E logo de manhã cedo, orei ao Senhor, e saí, subindo rua, descendo rua,
preparando as pessoas, integrando aquela literatura evangélica, e eu ouvi de muitas e muitas pessoas que era justamente aquilo que elas esperavam. Olhava o endereço, 19 horas que vai começar, eu dizia assim, eu vou estar lá. Pensa, irmãos, na alegria de alguém que estava iniciando um trabalho na casa, a primeira igreja que eu ia dirigir. Era 6 horas da tarde, eu já estava de terno e gravata na porta da sala, esperando o povo chegar. Sabe, eu tinha emprestado cadeiras da vizinha, minha sala estava lotada de cadeiras. Sabe quantas pessoas vieram naquele culto? Nenhuma. Veio uma irmã que era do Ministério do Belém, só, irmã Helena, já dorme no Senhor. Aleluia. Mas o tempo passou. E com o passar do tempo, aquela sala encheu, a copa encheu, as crianças ficavam num culto no quarto, e eu morava, a casa era numa esquina, a esquina era toda rodeada de carros, porque não somos nós o dono da obra, é Deus, e o tempo de Deus nós devemos entender que acontece na nossa vida, acontece na vida dos obreiros. Outro processo, que bênção, lotada a minha casa, vamos construir um templo, que construímos graças a Deus, mas ainda quando estávamos na sala, de repente o povo foi sumindo, e teve um dia que eu contei tanta gente que foi embora, que eu não dormia, eu orava, sentava, e a minha esposa dizia, Ezequias, vem dormir, eu já vou, mas eu não conseguia. Aquela noite passei quase toda em claro, porque nós queremos o bem para a obra do Senhor. Meus queridos, eu sinto em estar passando aqui, possivelmente há obreiros aqui que veio aqui nesta noite e está necessitando que Deus que Deus fale com você, e Ele está falando neste momento. Há irmãos aqui embaixo que está passando o processo, e entenda uma coisa, há um momento de Deus, e no momento certo, aleluia, Deus entrará com providência na sua vida. E alguém diz, mas contando história, irmãos, se o pastor não tiver experiência para contar, é porque ele não orou, ele não tem experiência. Davi, ele tinha experiência com o urso, experiência com o leão, e é isso que o levou a ser capacitado a vencer o gigante. Aleluia! Naquele mesmo dia que eu passei a noite em claro, um pastor rodou 44 quilômetros e disse, pastor Ezequias, eu senti o desejo de vir aqui na tua casa, te ver. Eu, amém, pastor, mostrando aquela alegria, o coração apertado, e a minha esposa preparou o almoço. Enquanto nós estávamos almoçando, ele começou a contar as suas experiências. Como é bom quando o pastor senta com o pastor e começa a trocar experiência. Sem saber de nada, disse, pastor, uma certa vez eu estava dirigindo uma igreja e a metade dos crentes foram embora. E eu quase tive um infarto e fui lá procurar o pastor presidente para entregar, me achei capacitado. E sabe o que ele me falou? Ele chama-se Mendonça. Mendonça, o que você pega em primeiro plano para pescar? Ele disse, a isca, eu costumo pescar com minhoca. E quando você pega os peixes na mão e vai embora para sua casa, você leva a minhoca? Ele disse, não, todas as vezes eu jogo ela na beira do rio, porque elas já estão ressecadas, não tenho como levá-las de volta. Então olha que você agora ficou só com os peixes perto de você. A partir de agora é que este quadro de peixes vai crescer na tua mão. Até agora você foi rodeado por minhocas, e há pessoas que têm o dom de ser minhoca. Abre-se uma igreja,
ele fala, opa, igreja nova no pedaço, ele sai daqui e vai para lá. Ele fica algum tempo, sai de lá, vai ajudar a abrir uma outra igreja, e o dom dele é de ser minhoca, mas o que permanece, Deus o chamou para ser peixe, e peixe dá crescimento de peixes. Aleluia! Só sabemos de uma coisa: o nosso Deus é fiel e Ele trabalha por nós. Glória a Deus. Meus queridos, eu quero meditar convosco nesta noite uma passagem bíblica aqui no livro de Juízes. Juízes, aleluia. Glórias a Deus. É um livro bastante abençoado, esse livro de Juízes. E eu quero ler uma palavra com os irmãos. Aqui no capítulo 13, o verso 2, oh aleluia, diz assim: e havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Aleluia. Uma promessa imperativa de Deus. Amém, meus irmãos? Aleluia. As promessas de Deus, eu vejo que algumas pessoas a recebem. Deus fala constantemente, Deus está falando até conosco, que às vezes já temos uma certa experiência e determinadas promessas a gente fica assim, meu Deus, será? Como vai acontecer e quando vai acontecer? Porque é normal, meus queridos, o ser humano, eu até não entendo porquê, né? Às vezes Deus usa até profetas aqui neste púlpito para ministrar palavras dizendo sobre bênção, sobre renovação, sobre fortalecimento, e alguém olha assim e diz assim, mais uma vez. A gente vê que até Sarai, né, estudamos domingo passado, essa mulher chegou a descrer do que o Senhor lhe falara ao seu esposo Abrão, chegou a rir. E há pessoas que ele vai lá no médico, às vezes até aumenta, passa por um exame, o médico diz, eu acho que você está com uma gripe forte. Ele já sai dali pensando, meu Deus, eu acho que é uma pneumonia, eu vou morrer. Olha, você está com um probleminha leve na coluna, ele já pensa, eu vou ficar aleijado. E Deus diz para ele, usa aqui alguém na pregação, profetizando sobre a sua vida, olha aqui, hoje estarei entrando com providência na sua vida. E a pessoa diz, será? Hoje Deus vai abrir uma porta para você. Ele diz, será? Hoje você vai ser curado da sua enfermidade. E o seu pensamento vem assim, como? A minha enfermidade é grave, mas eu quero dizer, meus queridos, que é o Deus Todo-Poderoso que fala neste lugar. E o nosso Deus, Ele tem o costume que quando Ele fala, Ele cumpre com a sua palavra. Quem falou? Quem era esse homem? E ela dizia, um homem com suas vestes normais, dizia seu esposo. E ele foi orar, Deus, eu queria que este homem falasse de novo. Se falou uma vez, estava bom. Uma mulher que não conseguia engravidar, era uma mulher seca. Eu não sei se era problema de hormônio, se era problema no seu útero, ou óvulo que tinha algum problema. Eu só sei de uma coisa, Deus disse que aquela situação iria mudar. E se Deus falou, está falado, vai acontecer. Nasce o seu filho.
E uma das recomendações que Deus disse àquela mulher, que o seu filho seria separado. Alguém consagrado ao Senhor, um nazireu. Já quando ela tivesse o seu filho no seu ventre, ela teria que tomar alguns cuidados. E os cuidados, eu vejo a minha filha está grávida, vai ganhar neném por esses dias, e a minha esposa fica falando para ela, não tome refrigerante, não coma isso, porque a criança está lá absorvendo, e Deus disse a ela, olha, você tem no seu ventre um nazireu, portanto nesse tempo não beba vinho, não coma isso, não faça aquilo, porque era alguém preparado, separado por Deus. E nasce o Sansão. Eu fico pensando, meus queridos, que esse moço, desde a sua infância, ele foi preparado para ser um consagrado ao Senhor. Mas quando nós lemos para a história de Sansão, nós percebemos que ele nunca levou a sério a sua chamada. Sansão sempre brincou com o seu nazireato. Vemos pela palavra do Senhor contando essa passagem de Sansão, quantas vezes ele brincou com o seu nazireato, tal qual quantos de nós brincamos com a nossa natureza? Porque natureza, irmãos, não se pode brincar com ela. Brinque com tudo. Deus vai lá, trabalha nas nossas vidas. Ele lava os nossos pecados com seu sangue precioso. Ele morreu na cruz, derramou o seu sangue na cruz do Calvário, nos remiu. Só que uma das coisas que Deus não mexeu foi na nossa natureza, é porque nós que temos que vencê-la. E muitas pessoas brincam com a sua natureza. O Sansão, constantemente, ele se expunha ao perigo. Uma das razões a gente vê aqui no mesmo capítulo 13, e o versículo 14, e o versículo de número 5, nós vemos o Sansão descendo a uma cidade de nome Tímina, ou algumas traduções diz Timinate. No capítulo 14, diz assim: desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Timinate. E chegando às vinhas de Timinate, eis que um filho de leão, rugindo, lhe saiu ao encontro. Muito bem. O que é que aconteceu, pastor, com o Sansão em Timinate ou em Tímina? Sansão, como nós já vimos aqui, Deus o escolheu para ser consagrado. Deus o escolheu para ser nazireu. E se a gente ver lá no livro de Números, nós vemos aqui algumas determinações que eram colocadas para aqueles que eram nazireus. Números capítulo 6 e o versículo 2. Diz assim: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando um homem ou uma mulher se tiver separado, fazendo o voto de nazireu
para se preparar ao Senhor. De vinho e de bebida forte se apartará. Vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte não beberá. Não beberá alguma beberagens de uvas, nem uvas frescas, nem cascas comerás. Todos os dias do seu nazirado não comerás coisa alguma que se faz da vinha, desde os caroços até as cascas. O nazireu não tomava suco de uva, não chupava uva, não bebia vinho de uva, não podia nem tampouco usar o vinagre da uva, nem o caroço da uva ele poderia provar. E o que é que o nazireu estava fazendo dentro de uma vinha? Brincando com o seu chamado, brincando com o seu nazirato e olhando para nós, brincando com a sua própria natureza. A Bíblia não diz que Sansão comeu, chupou daquela fruta, da uva, bebeu alguma coisa, ou a casca, ou o caroço, mas ele estava dentro da vinha. Se alguém não deve experimentar, não deve estar nem perto, meus queridos. Se ele não estava provando daquilo, estava querendo estar perto daquilo que lhe era proibido. Se para ele era pecado, ele se não provou, ele estava querendo sentir o cheiro da uva, sentir o cheiro da vinha. Muitas pessoas ainda não cometeu o pecado, mas está lá dentro da vinha, olhando para aquilo que não lhe é permitido, sentindo um cheiro quase perto, olhando de perto, e a natureza está entrando num grande combate. Alguém está tentando, mas o conselho é: sai de dentro da vinha, porque o separado por Deus não tem nada a ver em uma vinha. Hoje nós vemos, meus queridos, quantas coisas nos é postas. Para nós, não vamos falar que o que seria pecado, o passar perto de uma vinha ou provar do que se colhe em uma vinha. Mas temos ao nosso alcance muitas coisas que nos levam ao pecado. Muitas coisas. Eu sou do tempo, quando eu comecei a pastorear, meu irmão, acho que meu desejo não é ser muito duro. Pastor Cláudio, quando acordei de manhã, eu acordei com essa palavra. Eu saí para fora para regar as plantas da minha esposa, essa palavra. E eu dizia: meu Deus, eu preguei faz tão pouco tempo uma palavra igual a essa. E quando eu peguei o meu carro, que eu estou entrando na Unesp, o pastor Cláudio me liga: pastor Ezequias, o senhor nos traz a palavra nesta noite? Eu falei: Deus, não fuja da palavra, porque hoje eu preciso ter um tratado com algumas pessoas, e eu vou tratar porque eu as amo. Aleluia! E eu sou do tempo em que, quando eu comecei a pastorear, pastor Nilson, nem televisão os crentes podiam ter, tá? E eu precisei comprar porque não adiantava, eu não podia ter, e meus filhos corriam para a casa dos vizinhos para assistir na casa dos vizinhos. Eu falei: então eu compro, ponho dentro de casa e vou vigiando o que eles vão ver. E para nós, era pregado que a televisão, ela nos trazia um grande risco. E realmente trazia. A igreja era diferente quando ela não se imergia
e ver tantos pecados que o mundo cometia, a gente quase não enxergava. Hoje a gente vê imoralidade às 18 horas, casamentos que na Bíblia, hoje nós temos que tomar cuidado em falar, que a Bíblia condena, e a gente fica lá. Eu não perco tempo com isso, acho que faz muito tempo, não sei quanto faz que eu liguei minha televisão e assisti. A gente tem muito tempo para gastar orando, lendo a palavra do Senhor. E às vezes alguém está lá, e a vinha está ali próximo a ele, e ela ensina a separação de casais, a destruição da família, e sempre pinta um esposo como um homem grosseiro, um homem que não trata bem a sua esposa, e por outro lado apresenta lá um personagem bonzinho, e às vezes até o crente fica torcendo, é bom que ela se divorcie desse daí e case com aquele outro. Meus irmãos, aonde que vai o nosso pensamento? O certo é quando alguém está errado, a nossa torcida é para que ele se corrija e no fim tudo se encaixe da melhor forma. Outra coisa, o celular. Devemos tomar muito cuidado com aquilo que vem ali naquela telinha tão fácil de nos afetar. E se alguém não tomar cuidado, é uma tecladinha só e já está entrando na vinha e o inimigo te levando, carregando para dentro da vinha. Se não pecar, pelo menos o cheiro do pecado você vai sentir lá. Filhos que nós deixamos entrar na vinha, adolescentes, crianças que entram pelos quartos com seus aparelhos, estão lá passeando dentro da vinha, e o pai e a mãe não estão sabendo que aquela criança já está lá muito exposta ao pecado. E mais uma vez eu digo, a nossa natureza é para ser vencida e não é para nós brincarmos com ela. Glória a Deus. Sansão, vivendo este grande problema de não levar a sério a sua chamada, a sua escolha para ser um nazireu. Eu acho que hoje é uma geração de crentes que, não estou dizendo que aqui tem, também aqueles que estão nos assistindo, mas que está dentro da igreja, mas para ele estar andando fora ou dentro da vinha é uma coisa só. Eu fui aqui chamado para vir a essa igreja, fui convidado por alguém, ouvi uma palavra, me emocionei, me entreguei aqui a um chamado do pastor, está tudo bem. Não, a Bíblia diz que nós devemos ser fiéis até a morte. Não acabou não, aleluia. Alguém diz aí que para quem é salvo, ele é predestinado a ser salvo. E nós da Assembleia de Deus aprendemos que para nós permanecermos salvos e alcançarmos a coroa da justiça, isso depende de fidelidade a Deus. A trombeta vai soar. Eu já estou dentro da Assembleia de Deus, vou fazer agora, dia 17, 62 anos, que eu nasci dentro da Assembleia de Deus. E eu ouvia, meus queridos, na minha infância, quantos pastores pregando que Jesus estava voltando, alertando a igreja. E até hoje estamos ouvindo estas mensagens, mas eu nunca vi essas mensagens sendo pregadas
de uma forma em que nós olhamos todos os acontecimentos à nossa volta e nós dizemos: realmente Jesus está às portas para buscar o seu povo e levá-los para o céu. Uma das coisas que nos indica que está tão próximo a vinda de Jesus é que não é só eu. Se eu perguntar aqui, muitas mãos vão ser levantadas. Você está incomodado com o mundo? Sabe quando a gente mora em uma casa e quando a gente construiu aquela casa era tudo paz, compramos um terreno, construímos uma casa, mas depois mudou-se ali um vizinho que não nos respeitava com o seu barulho, a criminalidade aumentou, e tantos outros problemas surgiram naquela casa, que a gente não tem mais paz para morar ali, e alguém diz assim: eu preciso mudar daqui, eu estou desta forma, vivendo neste mundo. Eu quero perguntar aqui, quantos estão igual a eu? Aleluia! O nosso desejo é deixar esta terra e subir às regiões celestiais, e Jesus está prestes a buscar a sua igreja. Aleluia! Sansão, sempre não dando valor ao seu chamado, a Bíblia nos diz que uma certa vez Sansão foi a uma cidade dos filisteus por nome de Gaza, procurar uma mulher de vida fácil, né? Juízes capítulo 16, o versículo 1. E foi Sansão a Gaza e viu ali uma mulher prostituta e entrou a ela. E foi dito aos gazitas que Sansão entrou ali, e cercaram-no, e toda noite lhe puseram espias à porta da cidade. Porém toda noite estiveram quietos, dizendo: até a luz da manhã esperaremos, então o mataremos. Versículo 3. Porém Sansão deitou-se até a meia-noite, e à meia-noite se levantou e arrancou as portas da entrada da cidade com ambas as ombreiras, e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-os para fora até ao cume do monte que está defronte de Hebrom. Um homem no pecado, um chamado no pecado, um consagrado vivendo uma vida de pecado. Quando ele chega a Gaza, foi anunciado para os filisteus: olha, o Sansão entrou aí, vamos matá-lo, vamos fazer uma espreita, e a hora que ele for sair da cidade, a gente pega ele e vamos matá-lo. E Sansão ficou até a meia-noite. Quando ele vai sair da cidade, ele vê que os portões de Gaza foram fechados, e ele se detém com aquele portão fechado. E aqui a palavra de Deus nos diz que Sansão, naquele momento, ele vai lá e pega aquele portão, começa a chacoalhar com uma força tão grande. E quando eu digo força tão grande, meus irmãos, era força mesmo. Eu estive vendo algum tempo atrás quanto pesaria mais ou menos um portão de uma cidade naquele tempo. Alguns estudiosos falam que pesaria 1.000, outros 2.000, alguns chegam ao pensamento de ter até 3.000 quilos um portão, 3 toneladas. E o Sansão vai lá e começa.
E ele arrancou aquele portão com tanta força que arrancou até os umbrais juntos. Levou a sua cabeça e saiu carregando aquele portão. Aqueles homens, acho que quando olharam, peraí, é esse homem aí que você me chamou para matar? Olha o que ele está fazendo aí, carregando um portão de 2, 3 mil quilos nas costas. Deixa ele embora, eu não vou mexer com esse homem não. E ele sai carregando aquele portão, meus queridos. Sabe quando eu estive vendo, ele saiu daqui da cidade de Gaza, que margeia o mar Mediterrâneo, e saiu carregando aquele portão até os montes que estão defronte de Hebrom. E mais ou menos a gente vê pelo Maps a distância de Gaza, próximo ao mar Mediterrâneo, até Hebrom, que é próximo ao Mar Morto, dá em torno de, acho que é 37 milhas, são 60 quilômetros aproximadamente, ele carregando aquele portão nas costas, até que ele chegou de frente aos montes de Hebrom e lançou aquele portão ali. Quem deu forças a Sansão para fazer tamanha façanha? Deus. Sansão foi usado por Deus para arrancar aquele portão e carregar um portão com tamanho peso. No pecado, Anai que a supreface dequias. Aleluia. Eu vou falar, pastor Cláudio. Quantas pessoas estão cantando na igreja, mas não está bem? Quantas vezes você eleva a sua voz, mas a tua vida não está bem diante de Deus? E quantas vezes você usa o microfone para cantar e Deus ainda derrama poder na igreja? Não é você, é Deus usando, mas não é porque Deus está dizendo está tudo bem com você. Ah, mas eu prego e a igreja está recebendo poder. Ele ainda está agindo com misericórdia na sua vida, para ver se você enxerga a sua misericórdia. Pare de brincar com a sua natureza. Nós não pregamos a nossa palavra, portanto o que acontece aí embaixo não é porque eu sou bom, é porque a palavra é de Deus, é Ele que está fazendo, e a palavra está penetrando e mexendo com a igreja. Mas eu estou fazendo assim, pastor. Eu cantei ontem no culto, eu vi gente chorando. Cuidado, não se engane com isso. Deus está te usando para arrancar e carregar um portão, mas a coisa não está bem com você. Por favor, nesta noite eu tenho certeza que Deus te trouxe aqui porque Ele te ama, está falando com você com carinho. Ainda é tempo de dizer: eu sou chamado, eu sou escolhido, e a partir de hoje eu quero atentar para a palavra do meu Deus. Aleluia. Sempre Sansão brincando. Aleluia. Até que ele resolve namorar com mais uma, procurando mais uma das suas aventuras, né, que foi a Dalila. E logo que os príncipes filisteus souberam que Sansão estava namorando com uma pessoa, uma jovem do seu povo,
eles já foram lá e procuraram ela com um certo valor e dizendo: tira dele o segredo da sua força. E ela começa então a seduzir Sansão. Em primeiro plano, diz que se Sansão fosse amarrado com vergas de vime, nada aconteceu. Depois, com cordas novas, quando eles iam pegar Sansão, Sansão ia lá e arrebentava aquelas cordas como uma linha. Depois disse que se trançasse 7 tranças com seu cabelo, com o liço de teia, acabaria a sua força. Quando foram agarrá-lo, perceberam que não. Até que Sansão disse, depois que essa mulher se mostrava muito aborrecida, e ele caído, ele apaixonado, a natureza dele já tinha sido, glória a Deus. Ele falou: olha, o meu pacto com Deus, do nazireato, está no meu cabelo. Se o meu cabelo for rapado, o concerto com Deus na minha vida será tirado e a minha força se acabará. Ela embebedou, desculpem, rapou seu cabelo. E na hora em que vieram prendê-lo, agarrá-lo, Sansão percebeu que a sua força tinha sido tirada. Aleluia. O levaram, vazaram os seus olhos, puseram para rodar uma moinha na sua prisão. E um dia os filisteus foram celebrar um culto ao seu Deus, o Deus Dagom. Dagom era um deus dos filisteus. Os sírios também tinham o costume de adorar esse Dagom. O Dagom era metade homem e metade peixe. E ajuntaram naquele dia mais de 3.000 pessoas no templo de Dagom. Estamos dizendo: vamos celebrar a Dagom, porque ele nos deu vitória sobre Sansão e por conseguinte ao povo de Sansão. Aleluia. De repente resolveram chamar Sansão. Traga Sansão até aqui. Aquele que era o valente que destruía os nossos exércitos, o homem que com uma queixada de jumento matou 1.000 soldados nossos, que fez tantas coisas que nos envergonharam, hoje ele é um cativo nosso. Traga ele aqui, porque hoje ele vai sofrer o nosso escárnio. Vamos trazê-lo para brincar aqui no templo de Dagom. E dali a pouco entra Sansão, cego, guiado por um moço. E aí ele teve uma ideia. Disse ao moço que estava o guiando: me ponha perto de uma das colunas que sustenta esse templo aqui. E o moço pôs, e ele, cego, tateou aquela coluna. Dali ele conseguiu alcançar a outra coluna de sustento daquele templo. E ele orou ao Senhor, porque ali ele estava reconhecendo toda a sua vida de erro. E Sansão começou então a puxar, a balançar aquelas colunas.
Porque quando os inimigos trouxeram Sansão até aquele templo, eles se esqueceram de uma coisa: o cabelo de Sansão tinha crescido. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu vou falar algo aqui. Alguém está dizendo: pastor, eu estou numa situação tão difícil, estou fraco, eu estou numa situação difícil. Há quanto tempo que eu não tenho um desejo de orar? O pastor marca aqui oração, não venho. É vigília, eu não venho. É nas segundas-feiras, tem reuniões aqui de oração, eu não consigo ouvir. Aleluia. Você se enfraqueceu, rapar a sua cabeça, mas deixa eu te dizer uma coisa: o cabelo está crescendo. Aleluia. E acontece que quando o inimigo trouxe Sansão, os filisteus trouxeram Sansão para dentro do templo, eles não prestaram atenção no cabelo. O inimigo tentou derrotar vidas aqui, mas Deus colocou a mão e o cabelo está crescendo, e as forças Deus estará restaurando. Às vezes, meus queridos, mas eu não pequei, pastor. Foram problemas que vieram, até companheiros meus aqui. Às vezes nós somos levados a problema. Eu, quando cheguei, pastor Cláudio, aqui no Ipiranga, voltei, na verdade. Eu cheguei no ministério de Ipiranga em 1961, quando fui apresentado, quando eu nasci. E eu voltei aqui, sabe por que é que eu procurei essa igreja? Eu procurei essa igreja aqui para ela ser o cemitério do meu ministério. Eu dizia para minha esposa: olha, tudo de bom, tem um grupo de pastores de alto nível lá. E eu considero vocês assim. Agora vou me sentar num cantinho. Eu só quero participar da oração dominical, escola bíblica dominical, vou ao culto à noite e pronto, acabou. Daqui para frente vai ser só isso. Eu não quero orar de madrugada clamando por crente mais. Não quero jejuar por crente mais. Eu não quero estar aí trabalhando, visitando e ver porta fechada e tantas pedradas que eu levei na minha vida. Mas não é isso que Deus quer para a sua vida. Não parou não, irmão, o cabelo está crescendo aí, viu? Pastor Nilson foi o meu companheiro, eu já fui quase tudo aqui. Eu já cheguei aqui para ser o ministério da igreja, para ser o cemitério do meu ministério. Eu já fui superintendente da escola bíblica dominical, junto com o pastor Esaú, era meu segundo aqui, pastor Esaú e pastor Lugão. Fui coordenador do trabalho de missões, fui coordenador de jovens, dirigi boas congregações aqui, né, no Jardim Eldorado. Estou passando pela terceira vez. Que cemitério é esse, meus irmãos? Deus não quer que você deita aqui dizendo acabou, não. O inimigo não enxergou, mas o cabelo cresceu e Deus me levantou novamente. O pastor Eli Oswaldo me chamou para um trabalho logo nos primeiros dias aqui. O pastor que achava que estava morrendo. Eu fui, ele fez um trabalho lá numa praça, não me lembro se foi a Botumirim, um trabalho à noite. E eu fui lá, sentei numa cadeira. E ele deu oportunidade para uma dupla cantar. Aquele pastor da igreja Caminho, acho que é Caminho de Jesus, pastor Beto. Conheci o pastor Beto. Eu estou lá no meu canto. Dali a pouco o pastor Beto começa a cantar um hino. Eu abaixei a cabeça ouvindo as palavras daquele hino. Falei, meu Deus, esse hino está falando muito comigo.
E ele estava numa distância como estou daqui até o Eliezer. Ele estava cantando e eu com a cabeça baixa. De repente eu senti uma mão na minha cabeça assim. Ele saiu do lugar que ele estava e pôs a mão na minha cabeça e começou a cantar assim. Dá um tom do refrão, você. Você, me ajuda, Jailson. É especial. Quem te deu a vida jogou fora a forma, não fez outro igual. Você ainda não. De novo. Você, olha aí, meu irmão, você é especial. Quem te deu a vida não fez outro igual. Você é alguém no coração de Deus. Sabe por que alguns aqui ouviram essa palavra dizendo: achei que estava tudo acabado? Porque você chegou aqui e o inimigo estava gritando que estava tudo acabado, mas ele não viu que o teu cabelo tinha crescido. E Deus está restaurando a tua força nesta noite. Pastor Cláudio nos permite pedir à igreja para se pôr em pé. Deus não está levando pessoas aqui para encostar na coluna porque você pecou, porque você caiu. Aqui há pessoas que passaram por consequências da vida. Seu cabelo foi rapado. Alguém dizia: a história dele acabou. E Deus, hoje é 4 de abril de 2023. Deus está virando a página assim, dizendo: tem coisa nova para a sua vida.